Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Since You've Been Gone. Since You've Been Gone, ou em português, Desde que te foste, desde que não estás, qualquer coisa desse género. Este livro não está traduzido para português, infelizmente, e eu ouvi-o em audiobook, como podem ver aí pela capa que eu vou deixar. Este livro é de Morgan Matson, que é uma autora que, mais uma vez, nunca foi traduzida para Portugal, e este é o segundo livro que eu já leio dela, e é quase um crime não haverem livros dela em português, porque é uma autora extraordinária. Então, este livro é um jovem adulto, como a maior parte dos que a autora escreveu, se não todos, e conta a história de Emily. E a Emily e a Sloane têm sido amigas, ou melhores amigas, nos últimos 2 anos. Elas não fazem nada uma sem a outra, andam sempre as duas juntas, e a Emily sempre olhou para a Sloane com uma certa adoração. A Sloane sempre foi a extrovertida, a que sugeria ideias novas, a que fazia experiências novas e que arrastava a Emily atrás, e a Emily sempre se sentiu a metade inferior naquela relação, sempre se sentiu a menos especial, que a Sloane era sempre a especial e que ela estava só com sorte para poder acompanhar. A nossa história começa no início do verão, quando a Sloane desaparece. A Emily no início não sabe bem o que é que há de pensar, pensa que ela deve ter ficado sem bateria, por isso é que não atende o telefone, depois começa a pensar que se calhar foi de férias com os pais, mas o tempo passa e a Sloane não dá notícias, não atende o telefone, a casa dela está vazia e a Emily está destroçada porque aquela era a sua única amiga, além da melhor amiga. Então, todos aqueles planos que ela tinha para o verão vão um bocadinho por água abaixo porque ela não sabe o que é que há de fazer. Então a Emily acabou de aceitar que a Sloane terá desaparecido para sempre quando recebe a lista. A Sloane fazia muito isto com ela em brincadeira, de lhe apresentar listas de coisas que ela deveria fazer, coisas um bocadinho para sair da zona de conforto, e então de repente a Emily recebe uma por correio da Sloane e vê ali a oportunidade de reaver a amiga. De uma certa forma ela olha para a lista e pensa que se cumprir os itens todos da lista vai voltar a ver a amiga ou vai perceber para onde é que ela foi e resolver todo esse mistério. Acontece que a lista tem coisas assim um bocadinho fora do conforto dela, algumas bastante estranhas. A começar por beijar um estranho, ir nadar nua, dançar até ao amanhecer, assim montes de coisas extravagantes e todas elas fora da zona de conforto da Emily, todas coisas que a aterrorizam de alguma forma. Então, é a partir daí que começa a nossa jornada e é uma jornada pessoal de crescimento e de autodescoberta da Emily. Eu adorei esta leitura. Mais uma vez, a escrita da autora é fenomenal, é super fácil de ler. Como é um jovem adulto, temos uma leveza na escrita, mas ao mesmo tempo temos aqui temáticas muito fortes a ser abordadas. E uma das coisas que eu adoro na escrita desta autora é que não é simplesmente jovem adulto de seguirmos uma personagem ou os protagonistas e ficamos com essa linha da história. A Morgan Matson constrói histórias de uma forma muito por camadas. Basicamente nós acabamos por ter quase um capítulo por cada desafio que a Emily acaba por tentar cumprir, e quase em cada capítulo temos sempre uma analepse, uma parte em que ela conta um episódio com a Sloane, portanto com a amiga, porque é que aquele item é relevante, porque são todos itens pensados de propósito para a Emily, não são itens pensados ao acaso, tem tudo a ver com a história delas, tem tudo a ver com medos que a Emily tem de enfrentar, e esse trabalho está extremamente bem feito. Então nós conseguimos conhecer muito bem a Emily, também muito bem a Sloane, por tudo que a Emily nos conta dela e também pelas analepses, e ao mesmo tempo todas as personagens secundárias fazem um monte de camadas nesta história e é incrível, nós conseguimos mesmo ficar imersos na leitura. Conhecemos perfeitamente o irmão da Emily, os pais, os amigos que ela depois vai fazendo amigos nesse verão, quando ela que não tinha amigos nenhuns e de repente nesse verão começa a fazer amizades quase sem querer por causa da lista. A lista acaba por atirar um bocadinho daquele estereótipo que seria o verão dela, normal, e a fazer chegar a um lado diferente, ir para fora da zona de conforto, e com isso consegue ganhar imenso, mesmo que não tenha relação com a lista, mas porque acaba por fazer amizades com este e com aquele. É uma história sobre uma jornada pessoal, acima de tudo, esse é o foco da história, é o crescimento da protagonista, ela encontrar-se ela própria, a lidar com os medos, perceber até que ponto é que os limites dela se calhar não eram limites para ela e até que ponto é que alguns desafios a ajudaram a libertar-se, e ao mesmo tempo é também uma história sobre a amizade e a perda da amizade. Não há muitas histórias, penso eu, assim
com a perda. Há muitas histórias em que nós vemos amizades a mudar, há muitas histórias em que nós vemos amizades a formar-se, mas aqui há muito o sentimento de perda o tempo todo, de perder a melhor amiga, de ter aquela coisa de vou-lhe mandar uma mensagem e depois lembrarmos que ela não está, que não está lá aquela pessoa. E isso é abordado em várias dimensões, em várias temáticas. E depois temos o grupo novo de amigos, os desafios novos e, claro, por trás também temos uma trama de romance, mas o romance não é o foco principal. O foco principal é mesmo este crescimento da protagonista. Eu identifiquei-me imenso com a protagonista, todos aqueles medos, aqueles receios dela, também sou muito assim, e estabeleci logo uma ligação com a história. No início eu estava um bocadinho receosa, porque eu quando vi este conceito que estava na sinopse, não é, da lista de coisas a cumprir, eu achei, ok, isto vai ser assim daquelas coisas super disparatadas, super tipo comédia romântica que nós vemos e que nos desmanchamos a rir. E apesar de haver momentos em que de facto me ri, que me deu muito vontade de rir, houve também momentos que me apertaram o coração e que me trouxeram quase lágrimas aos olhos. É uma história com tantas faces, com tantas camadas, com personagens tão simples, mas ao mesmo tempo tão humanas, com tantos defeitos e com tantos traços. Eu adorei esta leitura. Também foi uma leitura que eu li na altura certa. É daqueles livros que eu senti que li mesmo numa altura em que me apetecia ler aquele género. E isso também faz toda a diferença, admito, mas é uma leitura que eu recomendo imenso. Eu só tinha lido outro livro da autora, que foi The Unexpected Everything, que também é passado no verão. Também tem uma componente da protagonista de repente ter que fazer um certo crescimento, mas é uma história bastante diferente e uma história que a nível de amizade, estamos a falar aí, era uma protagonista muito popular e com um grupo de amigos já fixo, enquanto nós aqui temos uma protagonista que sempre esteve muito sozinha e que a Sloane era o ponto de apoio dela, era a única amiga dela, era a melhor amiga, era o tudo dela e de repente desaparece sem dizer nada. Eu adorei esta leitura, é uma leitura que eu achei que ia demorar muito tempo a ler, mas que devorei, não conseguia mesmo parar de ouvir este audiobook. A narração também é espetacular, eu achei que as vozes, é só uma pessoa a narrar, mas fazia mesmo as vozes, as expressões estavam muito, muito bem feitas e a voz da protagonista achei que encaixava muito bem com a personalidade dela. Portanto, eu adorei esta leitura, dei-lhe 5 estrelas, sem pestanejar e recomendo imenso que leiam esta autora. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro Since You've Been Gone, da Morgan Matson. Eu quando vejo este título faz-me sempre lembrar o filme do Pitch Perfect, em que eles cantam Since You've Been Gone. Não sei se vocês fazem a mesma coisa, mas foi a primeira coisa que eu pensei quando vi este título. Digam-me em baixo se já tinham ouvido falar desta autora, se já leram algum livro dela, se ficaram curiosos, deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com os vossos amigos e de subscreverem o canal se ainda não tiverem feito, para ajudarem o projeto aqui a crescer cada vez mais. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!